Fala, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar aí, a gente vai entrar um pouquinho na Era Vargas, né? A gente vai vir para a história do Brasil um pouco agora, né? Sair um pouco da Segunda Guerra, a gente vai voltar aí um pouquinho antes, né, na história, que é a Era Vargas, tá? Vamos lá? Só para a gente entender um pouco o contexto, né? Eu sempre gosto de analisar o contexto que veio previamente a tudo isso. Até 1930, reinava era o que a gente vai chamar de República Oligárquica, tá? Ou seja, também conhecido como República do Café com Leite. Por que República do Café com Leite? Não sei se vocês já adentraram nesse assunto, mas eu acho que sim. Mas é bom a gente sempre lembrar um pouquinho. República do Café com Leite, por quê? Era uma república que a ideia era que São Paulo e Minas controlassem todo esse poder, tá? Então, por que café com leite? Porque café era o forte econômico de São Paulo e leite era o forte econômico de Minas, tá? Então, seria uma ideia de um controle, né, ali de São Paulo e Minas, tá? Tanto que essa imagem aqui, ó, você vê a presidente da República, né, lá em cima, São Paulo e Minas, e os outros estados, né, tentando alcançar. Mas a elite paulista e mineira controlava tudo. Tá? Só que isso vai mudar. Na crise de 29, a crise de 29 vai fazer com que todos os outros países, né, a partir dos Estados Unidos, começam a quebrar. A Europa vai quebrar, os Estados Unidos vai quebrar, a Europa já estava meio quebrada. E, e é claro que se o seu comprador quebra, ele vai deixar de comprar suas coisas. Ele está quebrado, ele está sem dinheiro. Isso vai influenciar muito no comércio de São Paulo e de Minas, tá? Isso vai despertando um processo de crise aqui no Brasil que vai culminar em em certas revoltas, tá? Para piorar toda essa situação, né, Washington Luiz, que era, que era o presidente na época, ele deveria indicar alguém de Minas, né, porque a ideia era que fosse intercalando, tá? Só que o Washington Luiz vai indicar Júlio Prestes, que é de São Paulo também. E Minas vai, pera lá, como assim? O cara vai indicar alguém de São Paulo. Minas se sentiu meio traída ali, e aí Minas vai recorrer a outros estados que já estavam, né, indignados com toda essa situação. Paraíba, Rio Grande do Sul já estava indignado com tudo isso, de São Paulo e Minas e tudo mais. Minas vai se juntar, Paraíba e Rio Grande do Sul vão formar aliança liberal. E não, vamos derrotar esse cara aí. Só que mesmo juntando Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas, Júlio Prestes vai ganhar a eleição. Tá? Júlio Prestes vai ganhar a eleição na Aliança Liberal. O Minas vai escolher, né, alguém do Rio Grande do Sul, que era Getúlio Vargas. Tá? Só que Getúlio vai perder com o Júlio Prestes. O que vai acontecer? Né? Naquele mesmo ano, João Pessoa, que era aliado de Getúlio, ele vai morrer, ele vai ser assassinado. Claro que ele foi assassinado por motivos pessoais, não foram motivos que envolviam tudo isso. Só que Getúlio vai usar a morte de João Pessoa para falar: olha, João Pessoa morreu por culpa desses paulistas aí, esses paulistas que mataram João Pessoa. Com essa desculpa da morte de João Pessoa, a Aliança Liberal, Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul vai fazer um levante contra o Washington Luiz e depois vai começar a ter manifestações nas ruas e tudo mais, pedindo a saída de Washington Luiz, e o Washington Luiz vai renunciar ao cargo, tá? No que o Washington Luiz renuncia o cargo, a gente vai ter uma junta provisória, né? Vai levar alguns dias, e essa junta provisória
vai nomear Getúlio Vargas como novo presidente, tá? Isso em 1930. A partir de 1930, Getúlio passa a ser o novo presidente, tá? Gente, só para a gente entender um pouco aqui, eu coloquei golpe ou revolução, tá? E a gente vai ver muito na história esses dois termos, né? Alguns vão usar golpe, outros vão usar revolução, tá? Em alguns casos a gente até usa o termo, entre aspas, errado, mas que a gente está muito acostumado com isso, tá? No caso aqui, para a gente entender, um golpe é quando é um processo de você derrubar alguém do poder, mas quem está fazendo isso são pessoas que estão dentro do, do campo político ou são pessoas que compõem, que são parte do Estado, tá? Parece um pouco confuso, mas vocês vão entender. A revolução é quando é um processo que vem de fora de pessoas do Estado, tá? E outra coisa interessante, um golpe, você derruba alguém, mas você mantém a estrutura política, você mantém uma estrutura econômica, tá? E uma revolução você vai mudar toda a estrutura dessa sociedade, tá? Então, vou dar um exemplo. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução, tá? Por quê? É uma revolução. Essa revolução ela vem do movimento liberal, só que ela tem uma participação popular muito grande. Ela vem do povo, tá? Não era pessoas de dentro da monarquia, é uma revolta que vem do povo e você vai cortar a cabeça do rei e vai mudar toda a forma de se fazer política na França. Então, a monarquia acaba na Revolução Francesa, tá? E passa a ser uma república. Isso é uma revolução, isso é uma mudança drástica da estrutura, tá? Alguns vão chamar de golpe de 30, porque né, eles todos faziam parte dessa, desse lado político do Brasil e eles derrubaram o Washington Luiz e eles não mudaram toda a estrutura. E alguns vão usar o termo Revolução de 30, porque a política brasileira vai ser muito transformada a partir de Getúlio, tá? Eu, particularmente, uso o termo golpe, tá? Mas, gente, lembre-se, golpe e revolução não são atribuição de valores, tá? Então, não quer dizer que é um golpe que é algo ruim, não quer dizer que é uma revolução que é algo bom, tá? O que distingue golpe e revolução vai além de certo e errado, ou bom e ruim, tá? Vai seguir essas ideias que eu falei, tá? Quando Getúlio vai subir ao poder, passa 2 anos São Paulo, que já estava sendo isolado pelo governo de Getúlio, né? Getúlio foi isolando São Paulo. É, e São Paulo vai criando esse sentimento de que está sendo abandonado, tá? E tem outros poréns também. Quando o Getúlio assume, ele vai nomear um dedo, ele mesmo vai nomear os interventores dos estados, tá? Na época não era governador, né? Mas para a gente entender, interventor na época cumpriu o papel de governador, tá? Então o governador, o interventor de São Paulo na época, não era nem paulista, tá? O Getúlio nomeou um interventor para São Paulo que não era nem paulista. Então isso também fervilhou ainda mais no sentimento paulista. E os paulistas também queriam uma nova Constituição, tá? Eles queriam renovar a Constituição. Então, essas eram as reivindicações de São Paulo, tá? Só que o que acontece? Acontece que quatro, é, quatro manifestantes morreram, 4 estudantes morreram em conflito com a polícia de Getúlio, tá?
eram Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Por isso que é o símbolo MMDC. O MMDC era como se fosse um símbolo. Olha, esses 4 estudantes morreram pela mão dos militares de Getúlio. Olha como é que eles são repressores, olha como é que eles são violentos. E a partir daí, a partir de 1982, começa a ter conflitos, tá? Só que o São Paulo não tinha nem chance contra o Getúlio Vargas, que estava na presidência, São Paulo, contra São Paulo que queria bater de frente com Minas, com o governo federal todo. Então São Paulo vai se render 3 meses depois, tá? Aí, de novo, a gente vê o termo revolução, tá? Sendo que nem foi concluído para se chamar que fosse uma revolução, mas ficou no, né, ficou conhecido como revolução, só que em 32 não foi em si uma revolução, tá? É, só que é algo muito interessante, porque que ficou tão assim marcado, porque o próprio Getúlio ele reconhecia a importância da elite paulista. Então, quando o Getúlio ganha dos paulistas, ele não comemora. Ele não comemora e, além do mais, ele cede algumas coisas aos paulistas. Ele realmente vai refazer, ele vai fazer, propor uma nova Constituição e ele vai trocar o interventor de São Paulo. Ele vai colocar um interventor paulista em São Paulo e vai propor uma nova Constituição, tá? Essa nova Constituição, ela vai ser promulgada em 34, tá? Muita coisa vai mudar na Constituição de 34. Uma delas vai ser a permanência do federalismo como sistema de governo, ou seja, o sistema de governo vai manter o mesmo, por isso que eu não gosto muito de usar o termo revolução em 1930, tá? O voto obrigatório aos maiores de 18 anos, também vai manter. Mas algo muito interessante é que em 1934 as mulheres passam a ter direito ao voto. Até 1934 mulheres não votavam, tá? Só que sempre a gente é bom lembrar que, claro que isso vai ser uma Constituição promovida por Getúlio Vargas. Só que Getúlio Vargas só vai liberar isso porque havia uma pressão por parte das mulheres, tá? Então, às vezes a gente enaltece Getúlio Vargas, mas é bom a gente lembrar que toda essa luta, essa conquista das mulheres vem por conta da luta delas, tá? As mulheres lutaram para conseguir o direito ao voto, tá? Então, Getúlio, ele basicamente só vai liberar, né, tipo, decretar o direito ao voto às mulheres. Mas isso é uma consequência de uma luta das mulheres que vinha há muito tempo, tá? Direito ao voto secreto, porque até então o voto secreto não era obrigatório, não era um direito, né? As pessoas sabiam quem fosse votado, e isso era perigosíssimo, tá? A partir de 34, as pessoas passam a ter o direito a voto secreto. Você pode não falar em quem você votou, tá? E uma das coisas mais importantes que é as leis trabalhistas, tá? Que era a diferença entre o salário entre homens e mulheres estava proibido, né? As pessoas deviam, tanto homens e mulheres deviam receber o mesmo tanto. Claro que até hoje há diferença no salário de mulher, entre homens e mulheres, isso até hoje tem essa diferença, infelizmente, né? É uma luta constante das mulheres, tá? A descanso semanal de uma semana, ou seja, você tem direito a descansar uma vez na semana, tá? E férias remuneradas, entre tantas outras coisas, tá? Nacionalização dos recursos minerais e hídricos, tá? Então, uma série de coisas que foi mudada na Constituição de 34, tá? Com isso, quando acabou todo o conflito em São Paulo, o Getúlio começou a ter outros, vamos dizer, inimigos. Tá? A partir de todo esse contexto,
os comunistas começaram a querer ganhar espaço. Eles não estavam contentes com as reformas de Getúlio, não estavam contentes com o governo de Getúlio, então os comunistas começaram a criar um levante, tá? E esse movimento foi conhecido como Aliança Nacional Libertadora, ANL, tá? E quem era o organizador por trás de tudo isso era Luiz Carlos Prestes, tá? Só que o que acontece? Em 1935, o Getúlio Vargas vai sentir um pouco de medo dessa aliança e vai decretar ilegal a Aliança Nacional Libertadora, tá? Em 35 mesmo, os comunistas, né, que a intentona comunista, vai buscar dar um golpe militar, que é a Aliança Nacional Libertadora, né? Eles vão se juntar e vão tentar dar um golpe. Só que eles buscavam mais apoio, né? Eles iam dar um golpe a partir das reservas militares e só que quase ninguém aderiu, vai fracassar e a intentona comunista vai ser reprimida, Luiz Carlos Prestes vai ser preso e depois a sua esposa, Alva Binário, a sua esposa vai ser até condenada a ser deportada para a Alemanha, Alemanha nazista, né, que a gente estudou nas aulas anteriores, e a Olga vai até morrer no campo de concentração lá na Alemanha, tá? Então, por hoje é só até aqui, até Intentando Comunista, a gente vai tocar nesse assunto um pouquinho na próxima aula, quando a gente for falar dos integralistas também, tá? Que era o outro lado do aspecto político. Intentando comunista um movimento de extrema esquerda para tentar derrubar o Getúlio Vargas, mas também teve um movimento de extrema direita, tá? Isso daí na próxima aula. Gente, por hoje é só. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só mandar no WhatsApp. E é isso aí. Tenham uma boa semana, gente.